Estimados irmãos, queremos hoje, mais uma vez, neste domingo em que nos juntamos para louvar o nosso Deus, cumprimentar a todos com muito amor, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, na certeza que este é mais um dia que o Senhor nos permite, como sua Igreja, reunir-nos para o louvar. Continuamos nesta circunstância de distanciamento, não podendo fazer aqui neste espaço todos juntos, mas cada um de nós nas suas casas podemos nos juntar e celebrar o maravilhoso amor do nosso Deus, celebrar Jesus Cristo vivo neste domingo, que queremos seja realmente um tempo de muita celebração, um tempo de intimidade com o Senhor e também um tempo em que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Queremos continuar comprometidos em orar uns pelos outros e pedimos que os irmãos o possam fazer. Vamos continuar a orar pelo restabelecimento completo da irmã Glória, que ela realmente possa ultrapassar esta fase mais difícil e possa realmente se restaurar completamente na sua saúde. Também o pastor António Silva, no processo de recuperação. Lembramos também, em processo de recuperação, o irmão Carlos Viegas. A nossa querida irmã Adelaide, apesar de algumas limitações, já recuperou um pouco e nós ficamos gratos ao Senhor pela sua recuperação. Lembramos também com muita alegria a vida do nosso irmão Carlos Pires, que também recupera de uma cirurgia. Aliás, tudo correu realmente bem e ele está praticamente recuperado. E também deixamos aqui um abraço porque ontem mesmo celebrou o seu aniversário e nós queremos também nos alegrar por isso. Como igreja, queremos muito continuar a celebrar uns com os outros, lembrando desde os mais pequenos aos mais velhos esta graça que o Senhor nos dá de sermos igreja e de podermos continuar a caminhar juntos como corpo de Cristo aqui neste lugar, nesta circunstância e neste tempo. Ainda a título de informação e também agradecendo a Deus pela forma como podemos partilhar recursos, queríamos muito lembrar que os pais e as crianças, mas também os pais, porque certamente vão precisar da ajuda, hoje à tarde, pelas 15 horas, vão ter escola dominical. Em parceria com a Igreja de Sete Rios, as nossas crianças vão poder desfrutar de um tempo de escola bíblica dominical com a classe que tem sido preparada ali pela Igreja de Sete Rios. Agradecemos muito pela disponibilidade destes irmãos em poderem também partilhar este recurso, uma vez que estamos nesta circunstância, podemos partilhar recursos, então é uma alegria. Então os pais das nossas crianças certamente já deverão ter a informação e logo então às 15 horas podem se juntar. A professora de escola dominical vai ser a nossa querida irmã Raquel e por isso conhecida das nossas crianças e portanto vai ser uma alegria com certeza também aproveitar este recurso para podermos caminhar juntos como igreja, também ouvindo e aprendendo cada vez mais da palavra. Com muita alegria nós então queremos dar continuidade a este tempo de celebração e vamos fazê-lo também em oração. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e guarde neste tempo, cuidando de cada um de nós aí nas suas casas como sua igreja. Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesta hora mais uma vez voltar o nosso coração para Ti e queremos nesta hora, como Tua Igreja, mais uma vez celebrar o Teu bendito nome. Tu és digno de toda a adoração, de todo o louvor. Nós reconhecemos a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua bondade sobre nós e por isso aqui estamos para Te entregar mais uma vez, como Tua Igreja, como Teu povo, o louvor que Te é devido. Pai, Te agradecemos pela Tua presença e manifestação no nosso meio, nas nossas vidas, a forma como Tens cuidado dos Teus filhos, como Tens cuidado da Tua Igreja no meio a situações tão difíceis que atravessamos. Nós queremos entregar a Ti todo o louvor, toda a adoração. Ó Pai, queremos nesta hora celebrar mais uma vez o Teu amor, acima de tudo a paz que temos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, aceita o nosso louvor, recebe-o como aroma suave dos nossos corações que Te queremos entregar neste dia, pedindo que possas cuidar e abençoar a Tua Igreja. Os nossos irmãos que estão mais isolados, que têm menos contacto, derrama sobre eles, pedimos a Tua graça, a Tua presença, como Te pedimos que o faças sobre todos nós, como Tua Igreja, não só aqui, mas em todo o lugar, possamos continuar a celebrar o Teu amor, a Tua presença e o facto de sermos Teus filhos. Pai, pedindo a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, pedimos mais uma vez que recebas a nossa adoração e fazemo-lo no nome santo e bendito do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Amados, em resposta ao nosso desafio de termos alguns vídeos de saudação, vamos ter hoje então mais alguns vídeos que deixamos aqui, não só para recebermos esta saudação dos nossos irmãos, mas também para matarmos saudades de algumas caras dos nossos queridos irmãos. Então vamos acompanhar esta saudação com os vídeos que então vamos passar agora. Um beijinho para todos. Manda um beijinho para todos. Bom dia, irmãos e irmãs. Quero dizer-vos que temos muitas saudades vossas, mas também que estamos bem. E apesar de separados, estamos unidos pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar convosco um texto que encontramos em Salmos, número 4, no verso 7. Em paz me deito e dormirei seguro, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Damos graças ao nosso Deus, porque só através dele nós podemos ter esta paz, sentir esta segurança, sentir alegria apesar das circunstâncias e sentir também esperança. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Para ele, toda a honra e toda a glória. E para vós, meus irmãos, um bom domingo e até breve. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, aos jovens, aos adolescentes, às crianças e até aos traquinas. Que saudades nós temos deles, não é? Neste domingo, 26 de abril do ano da graça de 2020, que é o 7º domingo em que nos vemos privados de cantar aquele tão bonito e conhecido hino. Sim, vem à igreja comigo, pois vamos louvar ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Mas nesta impossibilidade, louvemo-lo pelo seu cuidado e pela sua benignidade sobre cada um de nós. Neste tempo de confinamento que restringe o nosso ajuntamento, mas não a nossa comunhão, quero lembrar com os irmãos aquele versículo que nós encontramos no livro dos Salmos, no Salmo 133 e o versículo 1 que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas neste tempo de prova da nossa fé e prova da nossa identidade como novas criaturas em Cristo Jesus, não podemos desanimar, mas devemos manter os nossos olhos bem firmes no nosso Mestre e no nosso Senhor e testemunhar bem alto, como nos diz o apóstolo Paulo quando escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 35 a 37, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E é com esta certeza que eu termino dizendo aos irmãos que, apesar das restrições que estamos vivendo, sintam-se abraçados, cada um de vocês, com este abraço que eu vou dar à nossa irmã Benilde. Bom domingo, Bom irmãos. dia, bom domingo. Tchau, tchau. Bom domingo. Olá, irmãos. Espero que estejam todos bem, apesar de estarmos ausentes em sítio.
lugar, mas em espírito estamos presentes uns com os outros. Obrigado porque vocês estão orando por nós e sentimos a proteção de Deus em cada dia e pela sua graça estamos bem de saúde e sentimos o amor de Cristo em nosso coração. Apesar de termos muitas saudades de vos ver, assim como o apóstolo Paulo tinha saudades dos crentes da igreja de Tessalónica, e vou-vos deixar um versículo que ele escreveu para a igreja de Tessalónica, que se encontra em 1 Tessalonicenses 2,17, que diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. É isso que eu desejo. Assim como o apóstolo Paulo desejava ver os crentes de Tessalónica, privado de os poder ver, assim nós também estamos, mas se Deus quiser, um dia nos havemos de encontrar e ver novamente. E temos uma garantia por Deus, que Deus nos dá uma promessa em Tiago 1,12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E é nessa esperança que nós estamos. É nessa esperança de um dia, na glória de Deus, encontrarmos todos unidos. Um abraço do Rui. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Beijinhos. Olá, irmãos. Bom dia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e quero dizer que hoje vamos ler uma passagem que está em 2 Crônicas, capítulo 7, né? Para a nossa reflexão, para a nossa meditação da palavra do Senhor hoje, que fala sobre a peste, fala um pouco dessa situação que estamos vivendo, fala um pouco dessa situação. Eu vou ler o versículo 13 e o Luiz vai ler o 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amém. Só complementando aqui, muito embora esta promessa tenha sido feita para a nação de Israel, ela continua válida para o povo de Deus, porque somos o Israel de Deus. Paulo diz que nós somos a igreja de Jesus Cristo é a verdadeira Israel de Deus, que somos filhos de Abraão através da fé no Senhor, Deus vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Medite nessa situação e, como ele diz, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor Deus, ele com certeza vai ouvir lá dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Amém. Amém. Saudades, igreja, saudades de todos. Um abraço fraterno. Bom dia, amados irmãos. Aqui estamos para vos saudar neste dia do Senhor. Estamos separados, mas não desunidos, porque o nosso Deus nos une em espírito. Também estamos em paz, porque o nosso Senhor Jesus é a nossa paz. Pensamos em cantar este corinho em união com todos os irmãos. Então vamos lá. Cantemos ou cantem conosco. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer: a minha alma está cheia de paz.
Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória, eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Amém. Aí vai esse abraço. Beijinhos e um domingo muito abençoado. Muitos beijinhos para todos. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Bom dia, irmãos! Bom dia! Bom dia! Temos muitas saudades vossas. Mas não se preocupem, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Fiquem bem! Fiquem bem! Tchau, tchau! Tchau! Bom dia, irmãos. É tão bom nós podermos matar saudades de alguma forma com estes vídeos. Por favor, continuem a partilhar. É tão bom nós podermos manter algum contacto visual ainda cá à distância. Vamos continuar a adorar o nosso Deus, mas vamos fazê-lo cantando também um hino, declarando que queremos exultar o nome do nosso Deus que enviou Jesus por nós. Vamos então com este hino que está na nossa coletânea louvar o nosso Deus. Todos deu a graça concedeu.
fazer uma leitura do Salmo 103. Vamos ler alguns versículos, desde o versículo 8 até ao 22. E diz assim este Salmo de Davi: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é da eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E nós vamos continuar a fazer isto mesmo. Vamos declarar que, com o nosso coração contrito e verdadeiro, nós queremos exaltar o nome do nosso Deus. Vamos fazê-lo cantando o coro Hosana. Vamos declarar que só Ele salva e nós queremos realmente adorá-lo nesta manhã. Lembrar as missões mundiais, quero convidar os irmãos a se aproximarem de Mateus 28, dos últimos versículos do que nós chamamos de grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. E diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Esta foi a ordem que Jesus nos deu. E apesar de maior parte de nós, se calhar na nossa vida, não ter oportunidade de ir a outro país testemunhar e partilhar a salvação que Jesus nos dá, o convite é o mesmo. Devemos contribuir de alguma forma, devemos continuar a fazer esta missão onde nós estamos. Vamos lembrar e continuar a lembrar este tema de missões mundiais com um coro que já cantámos no último domingo que celebramos missões, que é um convite para nós levantarmos a nossa voz e realmente anunciarmos esta mensagem de salvação que o mundo não tem, mas que nós que já recebemos podemos partilhar e temos esta ordem para o fazer. Vamos então com este coro louvar o nosso Deus. Este convite não é só para os adultos. O convite estende-se também às crianças e é tão bom nós podermos testemunhar com as crianças, com a sua ousadia e também a sua simplicidade, conseguem partilhar a mensagem de Jesus Cristo. Temos muito a aprender com elas. Nós vamos cantar com elas um coro que lembra que Jesus ama todas as crianças, ama as criancinhas de todo o mundo. E tendo em conta ainda este tema de missões mundiais, vamos cantar e louvar o nosso Deus com as nossas crianças. Quer chinesas, quer hindusas,
Irmãos, como é normal e temos ao longo dos últimos anos experimentado, a nossa Igreja, na experiência de cooperação com a Convenção Batista Portuguesa, separa o mês de abril para celebrar e participar em missões mundiais, nos projetos de missões fora de portas. E este ano vamos, e como os irmãos vão poder também observar, vamos focar a nossa intervenção, e esta tem sido a orientação que a Convenção Batista Portuguesa, no Departamento de Missões, tem tido, focar a nossa atenção em 3 países e em 3 projetos. Angola, com uma cooperação muito próxima também com o Seminário Teológico Batista em Luanda. Contámos com a preciosa ajuda do nosso irmão Nuno, da Igreja Batista de Tomar, que trabalhando ali nos ajudou muito também a colaborar e a fazer chegar os recursos àquele país e respondendo às necessidades deles. Também um projeto de Moçambique. Este projeto de Moçambique tem tido na linha da frente e como promotor e orientador de todo este projeto a Igreja Batista de Leiria, e portanto temos nos juntado aos esforços desta Igreja para fazer chegar ali o nosso apoio, que também tem sido muito focado no cuidado com crianças na aldeia que tem sido construída, também no projeto de plantação de igreja. Portanto é um projeto muito localizado em Moçambique. E finalmente São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, um projeto que nos diz muito mais em termos diretos à nossa Igreja, pelo envolvimento que já tivemos, também pela oportunidade que eu e a Helena tivemos de estar lá, de visitar aqueles irmãos e de poder participar diretamente com o projeto que ali temos estado a desenvolver, também com o nosso projeto que as nossas crianças dinamizaram para fazermos chegar ajuda àqueles irmãos. Portanto, São Tomé e Príncipe é naturalmente um projeto que nos está mais próximo, mas em todos eles nós queremos estar envolvidos. E desta forma, através do projeto de missões mundiais da Convenção Batista Portuguesa, nós chegamos de facto a todos estes projetos. E a nossa proposta, como temos feito até aqui, é que os irmãos possam, neste momento, ofertar para missões mundiais. E podemos continuar a fazer nos modelos que têm sido partilhados e apresentados aos irmãos. Podem fazê-lo por transferência bancária ou entregando as ofertas aos nossos irmãos tesoureiros, e nesse caso pedimos, por favor, que nos identifiquem para sabermos que são ofertas para missões mundiais, ou, se for o caso, de serem dízimos ou ofertas. Mas também queríamos desafiar os irmãos a fazer com o modelo bem mais próximo, usando um recipiente que cada família tenha escolhido. No nosso caso, a nossa família usou um pequeno recipiente, pôs um versículo por fora, e hoje vamos colocar aqui a nossa oferta destinada a missões mundiais. Eu peço que nesse caso os irmãos possam pôr dentro do envelope ou separar, indicando que é para missões mundiais, e no primeiro culto em que nos juntemos outra vez aqui no nosso templo, entregaremos e então faremos chegar estas ofertas para os projetos missionários. Desta forma, assim, também vamos partilhar, vamos nos envolver na missão que o Senhor nos tem dado. Vamos pensar nisto um pouco mais à frente também, mas agora nesta forma, nesta expressão muito prática, vamos contribuir, vamos participar financeiramente neste projeto, no projeto missionário, no plano de Deus de levar a mensagem ao mundo. Vamos também nesta hora orar e pedir que o Senhor nos ajude, nos dirija, e que acima de tudo possa ser feito para a honra e glória do seu nome e para a expansão do reino de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesta hora mais uma vez colocar nas tuas mãos as nossas vidas e a forma como nesta hora podemos também nos envolver na missão. Ó Pai, queremos fazê-la em oração, entregando a Ti cada um destes projetos missionários e todos os outros nos quais nós não estamos diretamente envolvidos, mas que reconhecemos que é a ação da Tua Igreja a agir. Pai, oramos pelo povo em Angola, oramos pelo povo em Moçambique, oramos pelo povo em São Tomé e Príncipe. Usa e abençoa, Pai, as ofertas que nós, enquanto igrejas aqui em Portugal, vamos fazer chegar lá, para que o Teu nome só possa ser anunciado, a Tua palavra possa ser proclamada nestes países. Pai, toca aos nossos corações e usa-nos. E que as nossas ofertas sejam realmente manifestação do nosso louvor a Ti, primeiro e acima de tudo, mas também o nosso envolvimento direto na missão que Tu nos tens dado. Uma missão que tantas vezes não podemos fazer pessoalmente, mas Tu podes nos usar desta forma. Pai, por tudo isto, e mais uma vez entregando tudo aos Teus cuidados, nós oramos no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.
Amados, é um privilégio voltarmos à palavra e hoje, mais uma vez, podemos considerá-la como intervenção de Deus nas nossas vidas, pessoalmente e como igreja. Amados, eu creio que todos nós reconhecemos que ter alvos, ter objetivos, ter uma missão na vida é realmente muito importante. Ter um objetivo para cada um dos empreendimentos em que nos envolvemos, seja ele de qual seja a sua natureza, é realmente da maior importância. A motivação para alcançar um determinado alvo ou objetivo é capaz de produzir em nós forças, entrega, resiliência, resistência ao sofrimento e até capacidades que nós não imaginávamos ter. E que provavelmente, sem esse alvo, sem esse objetivo, sem essa missão, nunca iríamos experimentar, nunca iríamos saber que éramos capazes de fazer tais coisas. De facto, tendo um alvo, tendo um objetivo, tendo uma missão, nós vamos buscar forças onde não imaginamos ser possível encontrar forças. Eu creio que todos nós, na nossa experiência de vida, já percebemos isso. Mas também, por outro lado, já percebemos que, de facto, é difícil e de grande sofrimento uma vida sem alvos, sem objetivos, sem missão, sem razão de existência. A desmotivação de executar uma tarefa ou viver toda a nossa vida sem qualquer objetivo é absolutamente destrutivo. Em reação à falta desses objetivos, desses alvos, dessa missão, infelizmente, algumas pessoas, em desespero, escolhem alvos errados, escolhem objetivos ou missões que não fazem nenhum sentido, que são completamente esvaziados de razão para a sua vida, o que sempre é um fator de grande sofrimento. Sempre é um fator de grande infelicidade quando isso acontece. A verdade, amados, é que nós sabemos que em situações extremas muitos têm desistido de viver por causa dessa ausência. Não ter alvos na vida, não ter objetivos, não ter uma missão, tem levado a muitos a desistirem de viver. É interessante, amados, porque desde pequeno, desde que me conheço, que me intrigava esta questão, que ouvia tantas vezes ser colocada à minha volta e sobre a qual eu próprio também tinha as minhas dúvidas, embora ainda muito novo. E a questão era: qual a razão da nossa existência? Porquê é que nós vivemos? Porquê é que estamos aqui neste lugar? E eu tenho memória como foi realmente muito importante para mim, no início da minha vida cristã, tendo tido a graça de ter nascido num lar cristão e ter começado a ouvir a palavra desde bem pequenino, mas desde o início desta minha caminhada com Jesus, embora ainda de uma forma muito simples, é verdade, ter resposta a esta pergunta. Compreender que, de facto, há uma razão para eu ter nascido, há uma razão, há um objetivo para a minha vida. Acima de tudo, ter a certeza que a minha vida no futuro tem algo a ver com Deus, na presença eterna com Ele por toda a eternidade. Quando eu compreendi isso ainda de uma forma muito simples, realmente foi muito importante para mim, embora na minha ainda pequena experiência de vida, e pude, desde o início da minha experiência, entender e reconhecer a importância de saber o que estou aqui a fazer, porque eu vivo, para quem eu vivo e para onde vou quando esta minha existência aqui terminar. Amados, desde o início que Deus fez questão de deixar bem claro que havia uma missão para a vida. Adão e Eva receberam de Deus essa informação logo no início, quando foram criados. Em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, nós lemos o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Mais à frente, já no capítulo 2, mas no versículo 15, Deus volta a falar e a determinar e a revelar esta missão, este objetivo. E diz este versículo: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Logo desde o início, Deus sabia a importância de termos alvos, objetivos e missão para a nossa vida, porque essa é, de facto, a realidade da vida, a realidade da nossa existência. E Deus colocou essa marca em nós e providenciou a informação para que soubéssemos, de facto, qual era a nossa missão. Um pouco mais à frente, já depois da queda, depois de o pecado ter colocado uma alteração em todo este processo, mas em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3, nós encontramos aquele que é o registro da primeira aliança que Deus faz com a humanidade. E Deus faz uma aliança com Abraão. E quando Deus diz a Abraão para deixar a sua terra e ir para um lugar que lhe iria mostrar, Deus dá-lhe também o alvo, o objetivo, a missão desse empreendimento. E estes versículos dizem, lá, Gênesis 12, a partir do versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, e ali farei e de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, como já lembrámos anteriormente, o percurso da vida de José foi realmente muito difícil. Mas ao longo deste percurso, ao longo desta aproximação que novamente pudemos ter à vida de José, ficou sempre muito evidente a presença de Deus na vida de José e a ação de Deus através da vida de José. E agora que vamos ler os últimos versículos do capítulo 50, o final deste livro, também o final da intervenção de José, eu creio que isso nos vai ficar ainda mais evidente. Eu convidava os irmãos a abrirem as vossas Bíblias e a lermos juntos Gênesis capítulo 50. Vamos ler a partir do versículo 15 e vamos juntos... vamos ler a partir do versículo 19 e vamos juntos aproximar-nos da palavra e assim ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer também. Gênesis capítulo 50, versículo 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até à 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram-no num caixão no Egito. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amados, apesar de não termos registro de Deus ter revelado diretamente a José qual a sua missão, qual a sua participação na missão de Deus, eu aqui queria realmente realçar esta questão que é a missão de Deus.
a missão de Deus. É evidente que José estava bem consciente desta missão de Deus e da sua participação nesta missão. Não esquecemos que José era bisneto de Abraão, aquele que ouviu da parte do Senhor diretamente qual era a missão e qual o objetivo desta nova aliança que ele fazia com ele e a partir dele. Nos versos 20 e 21 que acabámos de ler, José mais uma vez verbaliza a consciência que tinha da sua missão. E ele aqui lembra que Deus o pôs ali para que ele pudesse ser interventor, ele pudesse ter uma intervenção direta na vida do seu povo, pudesse também sustentar e trazer recursos, pudesse ser bênção para o seu povo. Mais uma vez, de facto, José aqui, como já tinha feito anteriormente, registra que Deus, de facto, tinha uma missão para ele e que ele sabia qual era essa missão. Da sua participação na missão de Deus, esta missão de Deus que, obviamente e naturalmente, nós compreendemos também através da experiência de José, que vai muito além da própria vida de José, do seu povo, da sua família. Esta missão é muito mais ampla do que essa realidade que ele conhecia e na qual ele estava inserido. Na realidade, irmãos, nós reconhecemos, através de tudo o que temos considerado, através deste texto em Gênesis, mas também através de uma forma muito particular da vida de José, que o alcance da missão de Deus é de facto um alcance universal e intemporal. Essa dimensão fica muito evidente nas palavras que originalmente Deus deu a Abraão. Ele iria ser bênção para as nações. Bênção para as nações em todo o tempo e em todo o lugar. Amados, José foi para o Egito, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele chega a governador-geral desta nação que é o Egito. Ele influencia de uma forma determinante esta nação. A história tem registros disso. Na realidade, José, sendo sal e luz naquele tempo, no meio daquele povo, foi realmente agente de bênção. Ele foi realmente um instrumento de bênção para aquele povo. No capítulo 48, a partir do versículo 14, nós percebemos isso quando o próprio pai, Jacó, verbaliza isso sobre a vida de José e por causa da vida de José. Lá no capítulo 48, e se os irmãos puderem voltar um pouquinho atrás, vão encontrar a partir do versículo 14: mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Sejam neles chamados o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Depois, mais à frente, no versículo 20 e 21, continua dizendo: assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. É desta forma também, amados, através também do seu pai Jacó, que nós percebemos que José estava absolutamente envolvido na missão de Deus. Na história do povo de Israel, ou seja, meus amados, na história da redenção que chega até nós hoje e na qual nós também estamos envolvidos. A vida de José que temos considerado nestas últimas semanas revela-nos que tudo o que José experimentou, e de facto os versículos que lemos hoje no capítulo 50 são uma maravilhosa confirmação disso mesmo. Tudo o que José experimentou é resultado de algo absolutamente único no mundo. É que Deus não só deu a José uma missão, um objetivo, um alvo, mas Ele também esteve presente com ele dirigiu, Ele cuidou de José, Ele sustentou, Ele capacitou, Ele consolou,
De uma forma ou de outra, a realidade é que esta foi uma missão na qual José esteve sempre envolvido, mas cuidado pelo próprio Senhor da missão. E a verdade é que esta missão, que é de facto de alcance universal e intemporal, se não fosse pela presença e ação de Deus na vida de José, teria-se transformado numa missão impossível para José. Mas não foi porque José estava comprometido com o seu Deus, mas o seu Deus sempre esteve com ele. Amados, será que com José, que viveu há cerca de 4.000 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, será que com a vida de alguém que viveu há tantos anos atrás, eu tenho alguma coisa a aprender, alguma coisa que Deus queira falar à minha vida, ou que esteja a falar à minha vida durante esta aproximação à vida de José? Estes capítulos do livro de Gênesis que consideramos nestas últimas semanas têm alguma coisa a ver comigo hoje, com a minha vida, com a minha realidade, com a realidade de todos nós, individualmente e como igreja? Meus amados irmãos, como eu mencionei no início desta caminhada, o mais importante não é de facto José. O mais importante de tudo isto que nós temos considerado neste texto é de facto o Deus de José. O Deus que foi ontem com José, o Deus que é hoje na minha vida, na tua vida, o Deus que vai ser amanhã na vida dos nossos filhos e em todos aqueles que ainda vão experimentar esta presença de Deus. O Deus que será eternamente. Este Deus que é ontem, que é hoje, que será para sempre, será sempre o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele não vai mudar. É sobre este Deus que, de facto, nós temos muito, muito a aprender. E é sobre este Deus que nós precisamos, de facto, de debruçar a nossa atenção. É sobre este Deus que toda esta palavra fala, obviamente na perspectiva e na experiência de alguém que o fez de uma forma realmente única, como sendo José. Amados, quando Deus nos criou, tal como fez com José, quando Deus nos criou e Ele nos formou ainda dentro do ventre da nossa mãe, isso é algo que está de uma forma tão bela, registado no Salmo 139, quando Ele nos formou ainda dentro do ventre da nossa mãe, Ele de facto já tinha um objetivo, Ele já tinha um alvo, Ele já tinha uma missão para a nossa vida. Há um texto que para mim é muito precioso e muito importante e que fez parte daquela descoberta, daquela compreensão que de facto Deus tem uma missão e tem um objetivo para a minha vida. Esse versículo encontra-se em Isaías capítulo 43 e no versículo 7. E diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória e que os formei e fiz. Deus criou-nos com um objetivo. Ainda estávamos nós bem lá a ser formados no ventre da nossa mãe, já Deus tinha um objetivo. É muito importante compreender isto, amados irmãos. Ninguém é um acidente. Deus tem uma razão, um objetivo para a vida de todos nós e é muito importante nós percebermos isso. E perceber à luz deste versículo que o objetivo é realmente a glória do Pai, a glória do Criador. Mas, amados, como nós bem sabemos, e como a palavra, aliás, nos revela de uma forma tão clara, eu já lembrei isso há pouco, o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo lá ainda no Jardim do Éden, com Adão e Eva. E este pecado está presente desde o início da nossa vida. Quando somos formados, por causa desse momento, nós também já somos criados num ambiente no qual este pecado nos separa da glória de Deus. De facto, o pecado estragou o plano de manifestarmos essa glória de Deus, sem que fosse necessário mais intervenção de Deus. Romanos 3,23, que é um versículo que nós conhecemos tão bem, diz exatamente que porque todos pecaram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, sem a presença, sem a glória de Deus, a nossa vida não tem verdadeiro sentido, objetivo, razão ou missão, por mais que nós possamos fazer.
E qualquer tentativa de substituir esta realidade e esta intervenção, qualquer tentativa vai nos trazer muito sofrimento, vai nos provocar muito desânimo, muita frustração, vai nos provocar muita infelicidade. A boa notícia, amados, é que Deus não desistiu nem de mim, nem de nenhum de nós. Nem desistiu do seu plano. O seu plano de manifestarmos glória. Todos os seres, todos aqueles que foram criados. E por isso nós vemos João 3,16, o Senhor Jesus a dizer exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, Ele próprio, Jesus Cristo, o Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este plano de restauração tem milénios e José já foi parte dele. E Jesus é a concretização desse plano. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, registra lá no capítulo 5 e a partir do versículo 8 que Deus prova o seu amor para connosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, estamos nós afastados da glória de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Aleluia, amados! E agora, amados, Deus deseja muito que estejamos incluídos no seu plano. Ele providenciou a forma de podermos ser novamente parte do seu plano, de termos novamente parte da sua glória. E este é um convite que Ele deixa para todos nós, para que, crendo nele, possamos realmente crer para a salvação, crer para a restauração, crer para sermos incluídos no maravilhoso plano de Deus. E este é o primeiro passo que nós precisamos de dar. Amados, ao sermos novamente restaurados no nosso relacionamento com Deus, também somos incluídos no plano, na sua missão. Missão esta que realmente é muito importante. E a Marta já nos lembrou há pouco este texto. Texto absolutamente fundamental para compreendermos que Deus não só nos chama, não só nos restaura, mas ao mesmo tempo nos dá uma missão. Aliás, como Deus sempre fez. Isso foi muito evidente, por exemplo, quando o Senhor Jesus chamou alguns dos seus discípulos. A um grupo deles ele disse: vinde, eles que eram pescadores, vinde que eu vou fazer de vocês pescador de homens. Sejam meus discípulos. Ou seja, Deus chamou e Deus deu uma missão. Deus chama-nos, Deus restaura-nos e Deus dá-nos uma missão. Uma missão que, tal como José e como nós já consideramos, é muito mais abrangente do que só a nossa vida, só a nossa família, só a nossa igreja. É muito mais do que tudo aquilo que nós vemos agora, porque esta é uma missão universal, uma missão intemporal. E quando o Senhor Jesus dá esta ordem de ir por todo o mundo, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quando Ele nos dá esta orientação para partilhar esta palavra, tal como Ele nos tem ordenado, sabendo que Ele está e que vai continuar a estar sempre connosco, aliás, como teve com José, sabendo nós que, como lembrou o versículo 18, Ele tem autoridade para determinar esta missão para nós. Amados, é de facto muito importante percebermos que agora somos parte da missão. Tal como José, agora somos parte da intervenção de Deus neste tempo, neste lugar, mas numa intervenção que é universal e intemporal. Ser sal e luz, tal como o Senhor Jesus nos convocou a ser, é ser parte da missão, desta missão que é realmente extraordinariamente grande e aos nossos olhos incompreensivelmente extensa. Amados, neste ponto poderemos perguntar: e como? Como é que vamos ser? Como é que eu vou ser parte de uma missão tão grande, tão exigente? Como é que eu vou ser parte dessa missão? Jesus responde a esta nossa pergunta.
E nós já lembramos anteriormente, enquanto caminhávamos em alguns aspectos da vida de José, nós já lembramos isso. Em Mateus 22, o Senhor Jesus responde dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, é tão interessante perceber que a forma de nós sermos parte desta missão é ter a Deus como prioridade na nossa vida. Vejam como a extensão deste mandamento, da forma prática de estar envolvido na missão, tem muito pouco a ver connosco. O Senhor Jesus, neste mandamento, só nos refere a nós pessoalmente na medida em que nós somos o padrão para amarmos os outros. Tudo o resto tem a ver com Deus e com aqueles que o Senhor tem posto à nossa volta. Essa é a missão. Essa é a forma de nós tornarmos visível, prática, essa missão em cada dia da nossa vida. E saber, de facto, qual a razão pela qual nós estamos aqui realmente é absolutamente essencial. Ter um plano, ter um alvo, ter uma missão, muda tudo na nossa vida. E nesta perspectiva, amados, perceber que Deus é o próprio plano, porque a missão é a missão dele. Ele é a razão da nossa vida. Porque só por causa dele e por meio dele nós podemos realmente experimentar a glória que é dele e vivê-la e ter realmente a experiência de ser tocados por essa glória e de alguma forma podê-la manifestar àqueles que estão à nossa volta. E por isso, amados, sabendo que é tão importante compreender esta missão, bom, quando eu sou vendido pelos meus irmãos para ser escravo no Egito, quando eu sofro por causa dos pecados dos outros, como José sofreu por causa dos pecados da mulher de Potifar, quando eu sou preso injustamente, como ele foi preso injustamente, quando sou esquecido, ou quando eu sou usado por Deus para interpretar sonhos, ou quando eu sou usado por Deus como administrador, quando o Senhor me coloca numa posição de poder, de benefício de todos os recursos que eu nem sequer podia imaginar, quando eu me reencontro com pessoas como José se reencontrou com os seus irmãos, aqueles que o tinham vendido e que o tinham traído. Mas pensando na nossa realidade, amados, quando eu estudo na escola, quando eu constituo a minha família, quando o Senhor me coloca num trabalho esse que dá sustento, que traz recursos à minha vida, quando eu estou doente ou quando eu estou com saúde, quando lidamos com uma pandemia como esta que lidamos agora, quando nós somos igreja, quando nós celebramos, quando nós choramos, amados, tudo faz sentido. Tudo é um fator de motivação quando todos estes momentos, todas estas circunstâncias são parte do maravilhoso plano de Deus no qual o Senhor me incluiu por sua graça e misericórdia, porque não sou digno de ser incluído em tão maravilhoso plano. Mas quando eu percebo que todos esses momentos, todas essas experiências da minha vida são parte desse plano, quando eu compreendo que isto vai muito além de mim, porque é um plano universal e intemporal e que aquilo que eu sou hoje pode influenciar amanhã vidas, nações, gerações. Quando eu compreendo que tudo isto é para a glória de Deus, única e exclusivamente para a glória de Deus, eu então consigo compreender como estar e ter planos e alvos na nossa vida é realmente muito importante. Acima de tudo, quando nós percebemos que Deus é o nosso plano e a missão é a dele. Amados, eu queria deixar e terminar com 2 convites. E queria deixar um convite para aqueles que ainda não restauraram a sua vida com Deus. Aqueles que ainda não foram restaurados em Cristo. Aqueles que ainda, como Paulo menciona, estão ainda distantes, impedidos de experimentar a glória de Deus. O convite é que possamos aceitar o convite
O convite é de aceitar Cristo na nossa vida. O convite é de crer nele para a salvação. É de entregar a nossa vida nas suas mãos, reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, aceitar o seu perdão e assim ser restaurado, reconciliado na nossa vida com Deus. Este é o primeiro convite. Eu queria muito que alguém que está aí desse lado, em sua casa, que ainda não fez, que ainda não deu esse passo, que o possa fazer. Paulo é claro a dizer, se no teu coração creres e com a tua boca o verbalizares, o Senhor te perdoará e te salvará. Tudo isto por obra e graça maravilhosa de Jesus Cristo. Não deixem de fazer isso hoje, porque só assim vamos ter o verdadeiro plano, o verdadeiro e maravilhoso plano para a nossa vida, e só assim nós vamos compreender como viver todos os dias, em qualquer que seja a situação, é realmente algo abençoador, é algo que nos traz verdadeira e perfeita felicidade. Mas queria um segundo convite, amados, para todos nós, mais um desafio. Todos nós que já demos este primeiro passo, que já nos reconciliamos com Deus, que já ouvimos do parte do Senhor que nós agora somos sal e luz. A exortação, o convite é para sermos cada vez mais comprometidos. Cada vez estarmos mais comprometidos com esta missão, a missão de Deus. Perceber a dimensão e a realidade desta missão na nossa vida e através da nossa vida. Para que possamos verdadeiramente cumprir o propósito que Deus tem para nós quando nos criou, que é o nome dele ser glorificado agora, como será glorificado para toda a eternidade, onde nós queremos e desejamos estar, e vamos estar por sua graça, por sua bondade. Vamos nos comprometer, vamos perceber que esta é uma missão muito mais importante que qualquer outro aspecto da nossa vida. E mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está lá connosco. Ele cuida, Ele sustenta, Ele capacita. Ele nos dirige para que, no fim de todo este percurso, a missão realmente seja cumprida. E possamos realmente ouvir da parte do Senhor, bom e fiel servo. No pouco foste fiel, no muito colocarei. Amados, queremos que isto aconteça para que possamos ter muitas e boas razões para bendizer o nosso Deus. Eu queria muito que aqueles que hoje vão estar a entregar a sua vida a Cristo, aqueles que têm sentido da parte do Espírito Santo este toque para hoje entregar a sua vida a Cristo, e todos os outros que já o fizeram e que hoje também se sentem compelidos a comprometerem-se mais com esta missão, todos juntos possamos cantar como vamos cantar de seguida. Temos muito mais que 10.000 razões para bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de salvação. E eu quero muito hoje juntar mais razões a todas aquelas que eu já tenho para, junto com os irmãos, levantar a nossa voz e bendizer o nome maravilhoso do nosso Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe. Vamos juntos levantar a nossa voz e entoar este cântico em louvores, em reconhecimento da graça e da bondade de Deus nas nossas vidas. Bendirei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, oh meu ser, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti.
bendizer o nome do nosso Deus juntos. Amados, desejamos muito que em breve possamos nos reunir aqui novamente neste espaço. Até lá, vamos continuar como igreja a cuidarmos uns dos outros, vamos continuar a orar uns pelos outros, mas acima de tudo vamos continuar, independentemente das circunstâncias, a estar comprometidos com a missão de Deus, a ser sal e luz. Agora, amados, vamos continuar a orar, porque no meio de toda esta situação temos tido notícias realmente incríveis de Deus estar neste tempo, apesar das circunstâncias que vivemos, a tocar vidas e a chegar a vidas que anteriormente se calhar ainda não se tinham disponibilizado para ouvir, escutar a voz do Senhor. Entregamos tudo aos cuidados do Pai. Continuamos a pedir que o Senhor nos cuide, nos sustente e nos abençoe, até o dia em que, nos possamos juntar aqui, mas, acima de tudo, até ao dia em que nos vamos juntar lá na glória com o Pai. Vamos terminar com uma palavra de oração, esperando e desejando que o Senhor a todos possa abençoar. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua presença e mais uma vez dirigimos as nossas palavras para Ti, o nosso coração para Te honrar e para Te glorificar. Tu que és um Deus maravilhoso, Criador, sustentador, um Deus que nos ama tanto, que não só nos criou, mas também nos destes propósito e razão para a nossa vida, Pai. Ó Pai, nós queremos nesta hora Te agradecer pelo Teu cuidado, em podermos, apesar das circunstâncias em que estamos aqui neste mundo, viver na certeza de quem somos, do que estamos aqui a fazer e para onde iremos logo que termine esta jornada. Pai, muito obrigado porque isso é graça Tua, é bênção Tua, é determinação Tua. Ó Pai, só realmente pela Tua bondade é que nós podemos ter acesso a tão grande privilégio. Pai, por tudo isto, nós Te queremos agradecer hoje mais uma vez. Pai, entregando nas Tuas mãos e no Teu altar a vida da Tua Igreja, a vida de cada um de nós, eu peço a presença e a ação do Teu Santo Espírito sobre a vida daqueles que hoje estão a ser desafiados, a se comprometerem, a se restaurarem na sua vida contigo. Ó Pai, toca e abençoa os seus corações, Te peço. Ó Pai, sabendo que só o Teu Santo Espírito o pode fazer, nós os entregamos nas Tuas mãos. Pedimos o Teu cuidado e o Teu consolo para a vida dos nossos irmãos mais idosos, para a vida dos nossos irmãos mais limitados nas suas forças, que a todos Tu possas abençoar ricamente neste dia. E Pai, pedindo que continues a sustentar a Tua Igreja, ó Pai, pedimos que nos perdoes e que nos restaures nos nossos pecados, nas ofensas que temos cometido contra Ti. Ó Pai, que o Teu amor restaurador possa realmente também tocar e transformar e restaurar os nossos corações. Ó Pai, entregando mais uma vez as nossas vidas no Teu altar de graça, nós oramos no nome que é sobre todo o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Amados a todos, um forte abraço, com o desejo de muito em breve nos podermos realmente abraçar fisicamente. Desejamos realmente um resto de dia muito abençoado e que o Senhor nos cuide e nos dirija a todos as bênçãos e a presença do Senhor Jesus Cristo.